Hoje o nosso assunto é zodíaco. Então vamos começar com algumas definições bem claras. Porque tem gente que confunde as coisas. O que é astronomia, o que é astrologia? Astronomia, é bem claro, é a ciência que cuida e se preocupa, obviamente, e estuda na trajetória das planetas, dos astros, das estrelas. Isto é astronomia. Estudo em profundidade a posição delas, as constelações, como está, distâncias, trajetória e assim diante. Isto é astronomia. A astrologia é uma ciência que se preocupa com a influência dos astros. Eles estão achando que há uma influência dos corpos celestiais sobre a pessoa e sobre o mundo. Esta é a astrologia. Só vamos começar com um pouco de histórico, um pouco de científico, para a gente entender melhor estas duas coisas que são astronomia e astrologia. Na astronomia nós tivemos um grande astrônomo que se chama Kepler. Quem não escutou falar de Kepler? Kepler fez as leis de Kepler na física. Ele fala muito sobre o movimento das planetas. E ele fala como a trajetória delas se move continuamente em órbitas fixas e previsíveis. Então, o que o Kepler fala é uma grande prova da existência de Deus. Como já falamos em outra oportunidade, quando falamos da natureza. Aqui você tem uma lei da física que afirma claramente que tem aqui uma constância, uma estabilidade fantástica, que as planetas, as constelações, todas elas têm um movimento contínuo numa órbita previsível, claro e fixa. Isto normalmente não acontece com objetos físicos. Tudo que é físico é limitado. Um dia se deteriora, perde energia, perde movimento. E aqui, em milhares de anos, tudo funciona perfeitamente. Isto é, na verdade, grande prova da existência do Criador e da estabilidade divina. Mais tarde veio Newton. Isaac Newton nos fala das leis da gravidade. E aqui temos mais um milagre que está acontecendo. Como é possível ter tantos corpos celestiais, constelações, milhões, não milhões, para ser correto, não é nem bilhões, nem bilhões, zilhões de estrelas? Como é possível que todas as planetas, a Terra e o Sol não colidem? Como que acontece que não tem de repente, assim como tem fissão, tem fusão? Pode de repente toda a massa deles ser atraída. E vem na verdade Newton e nos explica pela física que aqui tem algumas forças conflitantes. De um lado tem uma atração, de outro lado a distância entre eles, a distância precisa faz que elas não colidem. Aqui tem uma engenharia celestial magnífica, uma mecânica celestial, se podemos falar assim, que as planetas, os milhões, não se encontram, não batem uma a outra, não tem colisão, não tem fusão. Por quê? Porque a força da gravidade e a distância está tão bem calculada, é tão precisa, que nenhuma bate na outra. Deus nos livre, uma pequena mudança de posição da distância entre eles pode trazer um cataclisma cósmico, uma loucura. E não está acontecendo. Milhares de anos, 5.770 anos, tudo perfeitamente funcionando. Mais uma vez, uma prova que realmente o Criador é omnipotente. E a mecânica, a estabilidade divina, a constância divina está perfeita, perfeita, perfeita. Como diz o grande profeta Isaías, Seu marom enechem, levanta seus olhos para Deus e veja, você vai ver lá uma coisa fantástica. Mi bara ele, quem criou tudo isto? É magnífico, é extraordinário, não dá para acreditar como a perfeição judaica. Por isto, é importante entender que realmente a astronomia, durante muito tempo, sempre foi uma ciência judaica. Astronomia, estou falando. Presta atenção, já que estamos falando do testemunho dos grandes físicos sobre o céu, deixa eu falar aqui um testemunho um pouco mais antigo. Olha o que o rei Davi escreve nos Salmos. Estou lendo aqui o Salmo 19. Hashamayim mesaprim kevodo.
em hebraico. Os céus estão declarando a glória do Todo-Poderoso. O Maaseh Yadav Magid Arakia. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Yom li yom yabia omer. Dia após dia, jora a palavra de Deus. Noite após noite. Tudo perfeito. Olha o que o salmista está dizendo aqui em mais um salmo, Salmo 8. Nós temos aqui uma palavra do rei David. Ki shamecha maase etzbeotecha. Pois quando eu contemplo os teus céus, Deus, a obra de teus dedos, a lua e as estrelas, que tu assentasse no lugar perfeito, então vejo quanto que então o homem é frágil. Ma enosh que tisquereno. Palavras lindas, extraordinárias. É bom, é muito importante saber que realmente, para nós judeus, a astronomia se deu muita importância. Depois falaremos da astrologia quando chegarmos no zodíaco, não se preocupa. Pela lei da Torá, a gente sabe que tem uma obrigação de calcular os movimentos da lua e do sol. Porque como veremos daqui a pouco, o nosso calendário é um calendário que exige saber a posição das planetas, dos astros, Sol e Lua, e principalmente a Lua. Então, esses cálculos que são complexos, sempre os nossos sábios judeus, desde a antiguidade, mexeram com eles. Principalmente a tribo de Issachar. Eles eram grandes peritos nisto. E o Maimônides diz, através da contemplação do céu e das obras de Deus, automaticamente você reconhece a grandeza do Criador. Só tem uma mitzvah de saber fazer esses cálculos. São complexos, não são fáceis. Olha bem, o número das estrelas. Na antiguidade, no olho nu, as pessoas falavam que tem mais ou menos 4.000 estrelas no universo. Aristóteles, o famoso filósofo grego, ele fala mais ou menos em 2.400 estrelas. Hoje, graças a Deus, com tudo que a gente tem e com todos os telescópios extraordinários, toda a tecnologia, nós sabemos que são, na verdade, nem milhões, como eu falei, são muitos zeros. É interessante que os nossos sábios judaicos já falaram milhares de anos atrás sobre isto. Tem um Midrash que diz, Deus falou para o ser humano, Barati Harakia, eu criei o firmamento. E lá dentro eu coloquei constelações, Mazal. Cada Mazal tem hostes. E cada um deles tem legiões. E as legiões têm divisões. As divisões têm batalhões. No final, pelo cálculo judaico, se chega mais ou menos a 10 seguido de 18 zeros. Eu não sei nem como se pronuncia isto. E olha, interessante, a NASA fala em 10 seguidos de 21 zeros. Absolutamente próximos. E isto milhares de anos atrás. Extraordinário. Os judeus sempre, na verdade, entenderam muito bem do assunto por causa que é algo que toca a eles. Muito próximo. Astrologia. A astrologia, a gente sabe, talvez é uma das ciências mais antigas que tem no universo. Os antigos babilônios, na Mesopotâmia, eles subiam, na verdade, nos zigortes, aquelas torres enormes, e ficavam observando o céu, obviamente a olho nu, as estrelas, o movimento, e observando o que acontece embaixo. E começaram a colocar uma relação. Quando a estrela está em tal posição, acontece, na verdade, que a água sobe. E a agricultura dá isto, é o clima. E começaram a desenvolver esta ciência que é a astrologia, influência dos astros aqui na Terra e no ser humano. Obviamente que eles começaram a ver que a influência não é apenas na agricultura e também não apenas nas ondas dos mares, que são influenciadas pela Lua. Viram que tem 1000 coisas diferentes que acontecem.
E o astrólogo começou a ficar, na verdade, uma posição e uma profissão muito procurada, porque ele podia prever certas coisas, ou achando que ele pode prever. Olha, vai acontecer isto e isto, a posição da lua me mostra que o seu reinado vai ganhar a guerra aqui e lá, ou vai perder aqui e lá. E assim diante, e obviamente, então, na antiguidade não tinha um rei, um monarca que não tinha astrólogos. E a própria Torá nos conta isto. O faraó tinha seus astrólogos, seus magos, seus feiticeiros. Também, por exemplo, o rei Assuero, que era um persa, tinha seus astrólogos, que falaram para ele, olha isto, estamos vendo aquilo, aquilo e assim diante. Todos os reis tinham. Existem hoje escritos, manuscritos de Hammurabi, o famoso rei Hammurabi que existia na Babilônia, onde ele descreve que ele está com medo que os inimigos dele se infiltraram com seus astrólogos para saber o que acontece no reinado dele. Isso era muito comum, fazia parte, era normal e todos tinham. E da Babilônia foi para a Grécia, depois foi para Roma. Em Roma, os astrólogos já foram menos bem vistos. Um certo momento expulsaram eles, porque começaram a ficar com medo. Os astrólogos sabem quando o Kaiser, quando o imperador vai morrer. Isto é um segredo nacional, ninguém sabe. Imagina, naquela época os assassinatos de imperadores era muito comum, então não ficaram contentes. Mas teve imperadores que ficaram muito obcecados com o assunto dos astrólogos. Tibério, por exemplo, o Domiciano. Tibério, que deu nascimento a uma cidade em Israel chamada Tiberiades. O Domiciano, que era o irmão daquele homem que destruiu Jerusalém, Tito. Estes homens eram loucos para saber o que vai acontecer com seus inimigos e contratavam astrólogos para isto. Mas depois foram expulsos. E depois, quando o cristianismo cresceu na Europa, também viram a astrologia como uma idolatria, baniram ela. Ela volta mais tarde na corte inglesa, assim, um pouco. Muitas coisas que falam não acontecem muitas, mas teve um astrólogo na Inglaterra, na época de uma rainha Elizabeth, centenas de anos atrás, que acertou. Ele falou, estou vendo nas estrelas que é importante para a Inglaterra construir uma armada, ter muitos navios de guerras, e fizeram isto, e realmente isto, obviamente a gente sabe, foi um sucesso total. A Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, o Império Britânico, que se diz que o sol não se pôs sobre ele, foi conquistando continentes e muitos territórios com esta armada. Nós temos astrólogos que também exageraram. Com o tempo, a gente viu que esta influência não é bem absoluta, não é bem como fala, tem muitos exageros, tem abusos, tem mentiras e assim diante. Um exemplo famoso deste é o Nostradamus. Nostradamus viveu mais ou menos 450 anos atrás. Ele no começo era muito conhecido, fez muita coisa boa. Aliás, ele viveu numa época que havia uma epidemia, como hoje. Ele achou um remédio e ficou um médico conhecido. Mas de repente começou a mexer com estrelas e poemas e previsões e profecias. E as profecias deles não são nada claras, são ambíguas, não são claras. Hoje, centenas de anos após as profecias de Nostradamus, ficou bem comprovado que nenhuma aconteceu. Nada aconteceu do que ele falou. Aconteceram sim, desculpa, mas aconteceram coisas que os próprios homens que viveram e leram fizeram acontecer. Napoleão Bonaparte leu as profecias de Nostradamus. Lá estava escrito que o monarca francês vai ter um cabelo curto, não como os reis naquela época na Europa tinham reis que tinham na verdade muito cabeludos. Ele vai andar também não com uma túnica comprida, mas com um paletó curto. Ele fez exatamente o que está escrito. Isso não se chama que uma profecia acontece. Ele fez simplesmente o que já estava escrito. A maior profecia de Nostradamus foi, este astrólogo famoso, foi que em 1999 ia cair do céu um rei temeroso. O pessoal vai ter medo. E este rei vai fazer renascer um outro rei que se chamava Angolem. Não aconteceu, 1999 passou, todo mundo esqueceu, nada disto. Então a gente entende perfeitamente que existe uma influência astral, sim, ninguém nega. Nós vamos ver que o próprio judaísmo concorda com isso. Existem posições das estrelas, sim, porém
nós temos que saber que muito do que se fala faz parte do esoterismo, faz parte da adivinhação, faz parte do tarô e de muitas coisas de futurologia não necessariamente correta. Aliás, que já estamos falando, deixa eu contar duas histórias interessantes que se conta a respeito da astronomia e astrologia. Dizem, a lenda nos diz que Cristóvão Colombo, quando chegou nas Américas, que ele pensava que a América do Norte, ele estava em Jamaica, ele foi lá várias vezes. Num certo momento, os navios dele ficaram com muitos problemas. Problemas de cupinhas, torres, estragos. E ele precisava dos indígenas para ajudá-lo a reconstruí-los. Senão não podia sair de lá. E os indígenas não queriam ajudar de nenhum jeito. Ele estava muito deprimido. Estava preso lá, os navios não podem sair. Então, olhando nos seus almanaques são os livros onde se escreve a posição das estrelas daquela época, pelo que eles tinham, um dos grandes homens que escreveu o almanaque era o famoso astrônomo do rei do Portugal, um judeu que se chamava Avraham Zacuto. Famoso Avraham Zacuto, ele escreveu um almanaque perpétuo. Ele estava olhando lá, Avraham Zacuto foi o homem que, na verdade, renovou o astrolábio de cobre para poder ser usado. Isto era muito importante na navegação naquela época. Não como hoje, que tem satélites, GPS e assim diante. Ele está vendo, pelos cálculos, daqui 3 dias vai ter uma eclipse lunar. A lua vai desaparecer totalmente à noite. Ele teve uma ideia, chamou os indígenas e falou para eles o seguinte: vocês têm que me ajudar a realmente reconstruir, consertar os navios. Se vocês não querem, amanhã à noite eu faço desaparecer a lua. O pessoal deu uma risada, achou o que ele está falando. Mas o que aconteceu? Na próxima noite, sabendo os cálculos exatos, conforme o grande astrônomo Avraham Zacuto e outros, ele olhou lá, à noite, de repente os índios lá, os indígenas estão vendo desaparecer a lua, está escuro, não aparece a lua, não aparece. Foi chorar para eles: por favor, traz a lua de volta, se nos roubou a lua. Com o maior prazer, desde que vocês me ajudam a arrumar os navios, a gente vai fazer. E assim foi que realmente eles todos trabalharam duro e a lua voltou a próxima noite sem problema e tudo deu certo. Esta é uma história. Uma outra história dizem sobre um astrólogo que o rei já estava chateado com ele. Ele fazia demais previsões e o rei que ficou sabendo, ficou com medo que ele pode avisar coisas do reinado para outros, o que vai acontecer, defesas do reinado. O rei já resolveu que vai eliminá-lo, vai matá-lo. Estava esperando a data quando vai acontecer. O astrólogo já sentiu um pouco o que aconteceu, chamou o rei um dia e falou: olha, eu li nas estrelas que você vai morrer 3, 4 dias depois que eu vou falecer. Estou vendo isso claramente nas estrelas, uma influência astral de posição. O senhor vai morrer exatamente 4 dias depois. Obviamente que os planos do rei desapareceram e não tinha mais nada de tudo isto, por um motivo muito simples, que a gente entende que realmente muitas dessas coisas são previsões fúteis. Então, meus amigos, voltando à nossa palestra, vamos entender agora como que o judaísmo funciona o nosso calendário, que isso é muito importante, porque entendendo como funciona o nosso calendário, nós vamos entender por que a nossa preocupação com as estrelas e os astros. Nós sabemos que existem vários calendários bem antigos. O calendário egípcio, por exemplo, eles olharam a posição do Sol, acharam que cada 365 dias volta na mesma posição, então fizeram 12 meses de 30 dias, assim faziam, eles viram que falta 5 dias, que eles já davam um jeito para acrescentar. Depois vieram os romanos, todos nós sabemos, Júlio César fez o calendário juliano. Isto mais ou menos no ano 45 antes desta era. Ele também dividiu o ano em 12 meses, entendendo que cada 4 anos falta um dia. Entenderam isto? Porém, quando chegou o ano 1582, Gregório, o imperador também romano, o Papa Gregório, foi um Papa. Papa Gregório 8, se não me engano, 3, não me lembro o número dele. Ele fez, na verdade, ele começou a perceber que está tendo um problema aqui. Eles perceberam que a primavera
está começando o dia 11 de março em vez de 21 de março. Entenderam que está uma falta, uma defasagem. Tantos anos passaram, entenderam? Afinal, não é 365 dias. É 365 dias e quase um quarto, vírgula um pouco. Então viu que está faltando 10 dias. O que ele fez? É muito famoso. No dia 5 de outubro, ele mudou o calendário para 15 de outubro. Ele fez o calendário gregoriano como nós temos, que cada 4 anos tem, na verdade, em fevereiro, um dia a mais, cada 100 anos não tem ano bissexto, etc. Famoso. Os árabes têm um calendário que segue a lua, somente a lua. A trajetória da lua, o ano lunar, ele é 344 dias. Uma defasagem de 11 dias. 11 dias. Por isso, vocês podem ver no calendário muçulmano, a Ramadã, que é um jejum comprido que eles têm durante quase 40 dias, não comendo de dia, apenas à noite. O que acontece? De vez em quando cai no inverno, de vez em quando cai no outono, de vez em quando na primavera. Por quê? Porque eles não cuidam desta defasagem. Cada ano uma defasagem entre o calendário lunar e solar de 11 dias. Em 3, 4 anos é um mês. Mas eles não mexem. E aqui vem a novidade do calendário judaico. O calendário judaico é uma mistura de um calendário lunar e solar. Principalmente lunar. Nossos meses são lunares, como vou explicar daqui a pouco, e corresponde com os sinais do zodíaco. Que são, o que os sinais do zodíaco? São, na verdade, posições das estrelas que acharam que dava a forma de um leão. Ou dava a forma, na verdade, de um capricórnio. Nosso calendário judaico é um calendário lunar, mas cada alguns anos a gente retifica para não ter a defasagem com o calendário solar. Porque pela lei judaica é importante que a Páscoa, o Pesach, cai sempre na primavera, que é no hemisfério norte. Então eu preciso que a Pesach seja a primavera. Como faço isto? Nosso ciclo é 19 anos. 7 vezes em 19 anos, a gente acrescenta um mês. Normalmente nós temos 12 meses lunares, 12 meses. A lua, a gente sabe que a trajetória da lua, se podemos falar, o ciclo da lua é 29 dias e 12 horas. Não dá para fazer um mês de 29 dias e 12 horas, só nós temos um mês de 29 e um de 30. 29 e 30, 29 e 30. E cada 3, 4 anos a gente coloca mais um mês. Só é um ano bissexto, um ano que é bissexto, e este ano ele tem 13 meses em vez de 12 meses. Nós acrescentamos o mês de Adar, o mês de Purim, nós temos Adar 1 e Adar 2. Esta é a forma que o calendário judaico funciona. Porque nós gostamos muito da lua, achamos que o povo judeu tem muita semelhança com a lua, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que fazer esta retificação solar. Muito importante. Qual a semelhança do povo judeu com a lua? A lua de vez em quando aparece, de vez em quando ela desaparece. De vez em quando ela brilha, de vez em quando ela oculta. Tem o primeiro quadrante, tem o último quadrante, tem lua cheia. Também na nossa história do povo de Israel, nós tivemos momentos de glória, momentos que a gente aparece menos, momentos que a gente brilha mais. A época do rei Salomão foi uma época próspera, fantástica. Rainhas da África vinham até Jerusalém para ver o templo. E tem épocas mais tranquilas. Vai e volta, brilha, não brilha, mas está sempre lá. A lua está sempre lá. O povo de Israel está sempre lá. A lua é um símbolo de humildade. A lua recebe, ela não tem luz própria. A lua é um satélite natural do sol. Recebe a luz do sol e passa para frente. Recebe e dar. Receber e dar. Isto é o melhor para o ser humano. Receber e dar. Então voltamos agora um pouco que a gente entendeu esta introdução. Vamos falar um pouquinho da astrologia. Será que, de acordo com o judaísmo, existe uma influência astral sobre a pessoa? Resposta sim, claro, não tem dúvida. Existe uma resposta astral. Isto se chama, os astros, ou esses símbolos do zodíaco, se chamam em hebraico mazalot. Sim, existe. Porém, o livre-arbítrio é mais forte. A gente acredita que, na verdade, o livre-arbítrio é muito mais forte que isto. Em outras palavras, nós judeus, nós não podemos consultar o horóscopo.
ou um vidente, ou um astrólogo para saber como que vai, faz um mapa astral quando que eu nasci, o que é ascendente e não ascendente, como foi a posição. Isso não é. Por quê? Porque a gente diz que realmente o livre-arbítrio da pessoa, a escolha dele é muito mais forte. Então, olha bem uma história que tem no Talmud. Vou lhe contar uma história do Talmud que é típica para a gente entender melhor o que estamos falando. No Talmud nós temos uma história de um grande sábio judeu que se chamava Shmuel. Este Shmuel, ele está indo na rua e ele encontrou um astrólogo, um feiticeiro que se chamava Avlat. Os dois estão conversando, se conheciam. De repente passou uma carruagem com dois moços que iam cortar bambu. Então, o trabalho deles estão passando com uma carruagem vazia, eles iam cortar bambu. O feiticeiro, o astrólogo Avlat, diz para Shmuel, está vendo este moço? Ele não volta, vai morrer hoje. Shmuel falou, não acho, eu acho que ele está acima do Mazal, ele está acima da influência astral. Eu acho que não. Olha o que aconteceu, os dois ficaram lá para ver. Passou 5 ou 6 horas, a carruagem volta com cheia de bambu cortado e os dois moços estão lá. Os dois moços estão lá. O Avlat ficou assim surpreso, se aproximou dos bambus, mexeu um pouco, ele mostrou para Shmuel, está vendo? Aqui tem uma cobra. Quando eles cortaram o bambu, cortaram a cobra. A cobra estava lá para matá-lo. O Shmuel ficou impressionado. Realmente tinha uma cobra que estava esperando para matá-lo. Shmuel perguntou para o moço, me fala uma coisa, você fez uma boa ação hoje em dia? O que você fez hoje? Não fiz nada especial. Tenta se lembrar se fez alguma coisa. Não estou me lembrando. Ele falou, sim, de manhã eu trabalho em outro lugar. E lá o costume é que quando as pessoas chegam de manhã, cada um entrega a sua marmita para poder juntá-las. Tinha um moço lá que não tinha marmita. Eu emprestei a minha, para ele não passar vergonha, para ele poder ter comida, alimento. Você fez um ato bom, uma boa ação? Tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, a justiça social, salva da morte. Então Shmuel mostrou para ele, pode ter até uma influência astral. A cobra estava eventualmente lá, mas uma boa ação se supera acima de tudo isto. E por isto que a gente não consulta o horóscopo, a gente acredita que tem influência astral. O Talmud fala disto, fala na verdade, tem na Gemara em Shabbat, diz claramente, depende da posição de certos astros. Quem nasceu abaixo da influência de Martes vai ter um caráter mais sanguíneo, porque Martes em hebraico é Ma'adim. Ma'adim significa vermelho, sangue. Então, claro, vai depender do livre-arbítrio dele, o que ele vai fazer na vida. Ele pode ser um assassino ou pode ser um cirurgião, pode fazer o bem. Isso vai depender dele. Mas não é uma influência absoluta. Mais uma prova que nós temos isto é de Avraham Avinu. O patriarca Abrão, que não tinha filho com Sara até 99 anos, preocupado, na conversa que ele tinha com Deus, afinal Deus aparecia para ele e falou, eu estou vendo nas estrelas que não vou ter filho. O que Deus fez? Levantou ele acima das estrelas e falou, olha bem, você vai ter filho. As estrelas podem ter uma influência, pode ser uma tendência, pode ser a pessoa ele é propenso a uma coisa, mas não é nada garantido. Então, pela lei judaica, pela lei do Shulchan Aruch, nós não consultamos astrólogos para saber o futuro. Agora, se alguém te falou uma coisa sem consultar, você pode levar a sério, sim. Nós não precisamos sempre se apoiar em milagres, isso não. Se alguém te falou, terça-feira, estou vendo que naquela rua tem um perigo, não vai, porque não? Pode não ir, pode levar a sério. Mas não consultar, isto a gente sabe. E nós tivemos muitos grandes homens no judaísmo, que eram grandes astrônomos, grandes sábios que entendiam da astronomia. A astrologia, Maimônides sai muito contra. Ele acha que isto é uma ciência que não tem parte séria. Outros dizem, tem seriedades, tem gente séria, tem uma influência, mas nada absoluto, como falei para hoje. Então agora nós vamos entender um pouco melhor, e por isto nós vamos entrar no zodíaco.
Nós vamos ver, no judaísmo, nós acreditamos que tem realmente constelações que fazem certas formas e certas posições, e cada mês lunar nosso corresponde a um dos sinais do zodíaco. Eu vou mais para frente, não somente que corresponde a uma estação também, e corresponde aos 12 tribos de Israel. Só presta atenção, nós temos 12 tribos de Israel, nós temos 12 meses lunares, quando é um ano normal, e nós temos também uma influência dos astros, uma influência planetar, e também corresponde a um dos dons, das qualidades do corpo humano. E o que eu vou fazer agora? Vou passar todos os 12 meses, nós vamos analisar juntos o que o judaísmo fala a respeito. Pode ser que eu mencione um pouco a opinião dos astrólogos também, mas o principal nós vamos indo pelo mês. Então vamos começar pelo mês de Nissan, cujo símbolo do zodíaco é o mês do carneiro, Áries. Aliás, é interessante, para nós o ano corresponde com a saída do Egito, que é um mês de Nissan. Saímos do Egito em março, mais ou menos. Março, presta atenção. Então, para nós, o mês de Nissan é o primeiro mês. Quando chega setembro, o mês de Tishrei é o sétimo mês. E aqui acontece uma coisa interessante. No calendário juliano e gregoriano, o mês de setembro se chama setembro, mas é o nono mês. Outubro tem a palavra 8, é o 10º mês. Novembro tem a palavra 9, e na verdade é o 11º mês. E dezembro tem a palavra 10, é o mês 12. Como funciona? Mas se você olha originalmente como que o calendário judaico, que afinal a Bíblia é a fonte de todas as sabedorias, e o povo judeu é um dos mais antigos, sem dúvida, então o que você está vendo? Se você calcula a partir da saída do Egito, a partir de Nissan, realmente setembro é o 7º, e outubro é o 8º, e realmente novembro é o 9º, e assim diante, dezembro é o 10º, porque nós começamos em março, nós começamos em Nissan. Só presta atenção, março, Nissan, nós temos o símbolo do zodíaco, que é um carneiro. A tribo que corresponde à tribo de Judá. Automaticamente, quando a gente escuta carneiro, é um símbolo também de humildade. Para nós, alguém que está nascido nesse, ele vai ter um pouco mais de humildade. É o mês de Pesach, da matzá, que está achatada. É o mês do carneiro, porque tem o cordeiro pascal. Não tem, na verdade, nenhuma coincidência. É óbvio. E corresponde, na verdade, também com o dom que Deus nos deu da palavra. A fala. A fala corresponde com esse mês. A fala tem a ver com liderança. Em hebraico, dibur. Presta atenção, é o mês da liderança. Mesmo na astrologia se diz que quem nasceu em Áries tem, na verdade, tendência à liderança. Eles dizem um pouco de tirania. Nós falamos, não, é mais manso. É como carneiro. Serve a Deus, na verdade, e obedece. Muito importante saber que isto é o mês no qual tem a palavra em hebraico dibur, é um líder chamado dabar. Em outras palavras, é um mês bom. Pesach são duas palavras. Pesach, a boca fala. É, na verdade, o dom da palavra. Agora, se você pega o segundo mês, é um touro. O touro é o mês de Iyar. Iyar corresponde com a tribo de Issachar. Já falei que Issachar eram sábios. Um touro, ele é muito teimoso. Os astrólogos também falam de teimosia neste mês. Iyar é um mês que a pessoa trabalha consigo, como o touro trabalha. É o mês do Homer, a gente se prepara com a contagem do Homer para receber a Torá no próximo mês, no mês de Shavuot. Então está correspondendo perfeitamente e corresponde com o dom do pensamento, a Marshavá. Poder pensar, isto na verdade é o mês de Iyar. Sentimentos, pensamento e também trabalho árduo. Determinado, em vez de usar a palavra teimoso, a palavra seria talvez determinado. Nós temos o terceiro mês, que o símbolo do zodíaco é Gêmeos. Em latim, Gemini. O mês judaico, o mês de Sivan.
o mês de Sivan, o terceiro mês, o mês no qual foi dada a Torá, no 6 de Sivan. Qual é a tribo de Israel? É a tribo de Zebulun. Zebulun. E presta atenção, qual é o dom, a capacidade do corpo? É, na verdade, andar, fazer, viajar. Zebuluns eram mercadores, eram grandes comerciantes. Então aqui temos, na verdade, muita andança. É interessante, tem somente 2 símbolos do zodíaco que seja no mundo humano. Tem Gêmeos e depois tem Virgo, a Virgem. Não tem a moça, não tem, na verdade, outros. Os outros é mais do mundo animal. Por que tem 2 gêmeos aqui? Interessante, por que tem 2 gêmeos? Mas a resposta é muito simples. Este é o mês que a Torá foi dada. A Torá é dupla, tem a Torá escrita, tem a Torá oral. Foi dada por uma dupla muito importante, quase gêmeos, que são Moisés e Arão. Moshe, o líder, e Arão, o sacerdote. Então aqui neste mês nós temos, na verdade, várias qualidades que estão ligadas à Torá, que é a sabedoria, e realmente a comunicação. O que é a Torá? Deus nos comunica a sua vontade. Deus nos dá a sua sabedoria. Então, na astrologia também se fala muitas vezes que quem nasceu em Gêmeos é uma pessoa sábia, comunicativa. Próximo mês é o mês do caranguejo, que é o câncer, que é o mês de Tammuz. Tammuz corresponde com a parte no corpo que é a visão. E quem é a tribo de Israel? A tribo de Ruben. A tribo de Ruben, nós sabemos que Ruben vem da palavra ver. Ela chamou Leá, chamou ele Reuben, veja aqui. Então é uma coisa que está ligada à visão. Este mês de Tammuz, nós sabemos, tem uma data triste, quando começou e furou o cerco a Jerusalém, o início da destruição de Jerusalém. Então o mês de Tammuz tem um caráter triste também, como este caranguejo, na verdade. Um pouco, nós temos algumas coisas. Do outro lado, o próximo mês que nós temos é o mês do leão. Nós temos o símbolo do zodíaco leão, que corresponde com o mês de Av. Av é o mês no qual o templo foi destruído. O templo era chamado de Ariel, o leão de Deus, e o templo tinha uma figura de leão. Parecia, o leão é largo na frente, ele tem a juba, ele é estreito atrás. O templo, o santuário, era exatamente assim, chamado de leão. Qual a tribo? A tribo de Shimon. E qual é o assunto corporal? É, na verdade, são a atividade física e a audição. Olha bem, Shimon, ela chamou ele Shimon para escutar. Shimon, escutar. Então, é exatamente isso, escutar. Extraordinário. Só estamos vendo como as coisas correspondem perfeitamente. Na verdade, Shimon, isto é o mês de Av, o sol está muito forte, o calor, é o verão no hemisfério norte, a gente sabe isto. Então a influência daqui é na verdade do sol. O próximo mês, o mês de Elul, preparativo para Rosh Hashanah Yom Kippur. Qual é o símbolo do zodíaco de Elul? É o símbolo que a gente conhece de Virgo, em latim, virgem. Virgem significa pureza, subida, elevação. É exatamente isto. Elul é o mês que Moisés estava lá ensinando as alturas para conseguir o perdão. É o mês que a gente precisa se preocupar com Yom Kippur. É o mês da chuva, da volta. Qual é a tribo de Israel? A tribo de Gad. Gad era um grande soldado por Israel. Pessoas faziam o bem. O movimento, na verdade, de chuva. Muito interessante. E a astrologia fala muito, o horóscopo fala muito de introspecção. Exatamente o mês da introspecção, da chuva, que a gente volta para Deus, toma boas decisões. Estamos mais próximos um pouco se elevando acima da matéria, chegando ao próximo mês, o mês de Tishrei, setembro mais ou menos, que corresponde ao mês lunar de Tishrei, e lá o símbolo do zodíaco é um balanço.
Como as coisas correspondem? Balanço. O que é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o dia que Deus julga a humanidade. Qual é o símbolo do julgamento? Um balanço. Deus está colocando nos balanços nossos atos, analisando eles e pesando eles, decidindo como que vai ser o nosso futuro. Tudo é decidido em Rosh Hashanah, no mês de Tishrei. Balanço. Qual é a tribo de Israel? A tribo de Efraim. Efraim significa aumentar. Pru urevu. Interessantíssimo. Orientar. E qual é a atividade do corpo? O tato. O tato. O tato nos lembra um pouco a intimidade. E o mês de Tishrei é o momento que nós temos mais intimidade com o Criador. Estamos se aproximando dele. Rosh Hashanah, Yom Kippur, os dias temíveis, a pessoa sente mais sua alma, a divindade. Bem corresponde com a Libra, que é o balanço. O próximo mês, que se chama o mês judaico de Cheshvan, mais ou menos outubro, corresponde com o sinal do zodíaco escorpião. Escorpião é um insecto que vive na água. E Cheshvan é o mês da água, é o mês do dilúvio, o mês que pedimos água, o mês que a terra de Israel precisa água. É muito interessante isto. E qual é, na verdade, a tribo de Israel? A tribo de Menashe. Menashe são as mesmas letras que Neshama. Neshama, sensibilidade, sensibilidade. Sensibilidade. E qual é a atividade corporal? O olfato. O olfato é algo que tem a ver com a alma. Come o corpo. Quando você cheira algo, você reconforta, reanima a alma. Esse é um movimento de sensibilidade maior para assuntos. É interessante, está ligado à água. A água representa o oxigênio da alma. Extraordinário. Próximo mês, o mês de Kislev. Qual é o símbolo do zodíaco? Sagitário. Sagitário arqueiro. E aqui nós temos a tribo de Benjamim. Benjamim era a tribo da qual se encontrava o santuário do templo. Muito interessante. E qual é, na verdade, a capacidade do corpo? Sonhar, dormir. Muito interessante. Sonhar, dormir. E, de acordo com os horóscopos, dizem é poder superar obstáculos. Este mês, Kislev, é o mês de Hanukkah, que os macabeus venceram. A luz venceu, na verdade, a escuridão. Um mês muito bom, um mês do azeite, do óleo, da iluminação. Agora já estamos aqui no próximo mês, que se chama em hebraico o mês de Tevet. E Tevet é um Capricórnio, a cabra. O Capricórnio é a tribo de Israel, é a tribo de Dan. Dan vem da palavra julgar. São pessoas que gostam um pouco de julgar os outros. E qual é a atividade do corpo? A ira. Quando você julga outros, fica irado, mais irado. Então tem que se cuidar neste mês, na verdade, de Tevet. Muito cuidado para não julgar o próximo. Nós não somos juízes. Quem pode julgar o próximo é Deus. Os juízes, não é conosco. Próximo mês é o mês de Shvat, Aquário. Aquário, isto na verdade são Aquário muito interessante. Este mês, qual é a tribo de Israel? Asher. Asher significa em hebraico também felicidade, feliz. Muito interessante. E qual é a atividade do corpo? O paladar. O paladar dá prazer. O paladar dá prazer. Interessante. Então este é o mês de Shvat. Shvat é o mês que Moisés traduziu a Torá em várias línguas. Significa, na verdade, reconhecer mais. Reconhecer. É um mês que tem que trabalhar também, se cuidar muito. O paladar, experimentar as coisas certas. E nós chegamos ao último mês, o 12º, que é Peixes. Adar. Peixes no plural, porque pode ter 2 Adar. Nós falamos antes que pode Adar 1 e Adar 2.
Então corresponde perfeitamente, tem Adar 1 e Adar 2. E aqui também duas tribos. Pode ser a tribo de Naftali ou a tribo de Levi também, que ainda não está na contagem. Levi, que são os levitas que trabalhavam no templo. Então a gente vê aqui a atividade deste mês é o riso, o sorriso. Por quê? Porque Adar é um mês feliz, de muita alegria, o mês mais alegre do ano. É o mês de Purim, do grande milagre de Purim. O mês da alegria, e de vez em quando é duplo, 60 dias de alegria. Então, tudo isto corresponde um ao outro. Nós estamos vendo realmente como no judaísmo vocês vão poder encontrar, em antigas sinagogas, muitas vezes vocês vão poder encontrar os símbolos do zodíaco. Em Israel, em vários mosaicos de sinagogas antigas na Galileia, tem um mosaico onde é representado realmente os símbolos do zodíaco, porque corresponde aos nossos meses e tem uma correlação, sem dúvida mesmo, entre eles, tem uma inter-relação entre as 12 tribos, as 12 atividades do corpo, entre várias letras do alfabeto hebraico, entre também o mês e os símbolos do zodíaco, tudo isso tem a ver um com o outro, não tem dúvida. Porém, é bom lembrar, como nós falamos, nós sabemos e sempre manteremos que o livre-arbítrio do ser humano é muito mais forte. Quando alguém procura o horóscopo de manhã no jornal, e lá ele está lendo, olha, hoje, pela posição das estrelas, você não vai ter sucesso no trabalho. Este homem já sai deprimido de casa. Ou talvez ele fica, na verdade, no sofá deitado. Claro, se você está deprimido e está deitado em casa, claro que não vai ter nenhum sucesso no trabalho, é óbvio. Então, é importante se esforçar, trabalhar sozinho, trabalhar consigo. Isto é importante. O ser humano recebeu de Deus vários dons, várias capacidades, energia divina, saúde. Tudo isto tem que ser usado para fazer o bem, tanto com o nosso semelhante como servir o Criador. Então, tem influência astral? Sim, mas não vai me afetar. Não vai me afetar. Tem uma mezuzá que é boa na porta. Todo dia de manhã eu peço a Deus me dar saúde e felicidade para poder passar o dia bem e fazer a minha missão aqui na Terra. Não vamos ficar preocupados. O mais importante de tudo isto é poder realmente saber que existem. Deus criou uma série de coisas e contemplando todas elas, como vimos através, na verdade, dos Salmos, a gente pode ver quanto realmente é grande as obras do Criador. É isso que é importante. O ser humano ver e contemplar Magadluma Ser Hashem. Quanto são grandes tuas obras, Deus. Inacreditável. Milhões de estrelas. Tudo isto é tudo perfeito, tudo na perfeição máxima. Isto tudo nos leva a serem seres humanos melhores. Agradeço a vossa paciência.